Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Está chegando. Capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Eu queria que essa noite fosse uma noite assim de cura. Uma noite assim para Deus desatar a sua vida, para você viver algo em Deus que você nunca viveu. Eu queria que você assim prestasse muita atenção nessa palavra, porque essa palavra pode ser a resposta que você precisa para você romper limites, para você voar e viver níveis na sua vida com Deus que você nunca viveu. É uma palavra simples, mas que tem sido resposta para mim, e eu espero que seja para você. Então presta atenção. Filipenses 3, do 12 a 16, diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Não converse, não se distraia, porque essa palavra pode ser a resposta que você precisa para um rompimento sobrenatural na sua vida pessoal e na sua vida com Deus. Pai, eu te peço agora no nome de Jesus, que essa palavra venha de encontro a cada mente e coração, que essa palavra seja a resposta que precisamos para sermos desatados a viver todo o propósito, promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Que a nossa atenção agora esteja voltada, totalmente voltada ao Senhor e à tua palavra, que nada nos distraia, nada roube de nós a semente da palavra, que agora será semeada no nosso coração. Que todos nós que aqui estamos, sejamos a boa terra, que não haja aqui terra rasa, que não haja aqui terra com espinhos, que não haja aqui terra, meu Deus, pedregosa, não, que todos aqui, todos os corações aqui, sejam terra boa, fértil, produtiva, para que quando essa palavra entrar, a resposta venha com frutos tremendos, poderosos e sobrenaturais. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Presta atenção, irmãos. É uma palavra simples, mas preste atenção.
desde que nós nascemos, nós começamos a escrever uma história. Os nossos primeiros anos de vida, essa história é escrita por alguém a nosso respeito. Alguém fala como que foi o primeiro banho, como que foi que o umbigo caiu. Porque alguém está dirigindo essa história para nós. É alguém que cuidou, é um pai, uma mãe, alguns que tiveram experiência, um avô, uma avó, uma tia. Então, os primeiros anos da nossa história, a gente não domina sobre eles. Mas alguém é responsável nesse processo de construir essa história. Mas em algum momento, nós nos tornamos responsáveis. Nós assumimos esse papel de começar a decidir a nossa vida, decidir a nossa história e escrever aquilo que nós queremos que marque a nossa trajetória nessa terra. Então, todos nós, todo ser humano tem a sua história. Mas não é difícil você olhar para você e olhar para o lado e olhar para a história da humanidade e ver que algumas pessoas foram extremamente relevantes e muitas outras extremamente insignificantes. E não tem tanto a ver com grandes realizações. Tem a ver, acima de tudo, com pessoas que conseguiram viver plenamente o propósito de Deus e outras não. E uma coisa que nós temos aprendido, que a melhor forma da gente evitar erros e acertar mais, é a gente olhar para quem veio antes de nós e que deu certo. Então nós vamos para a Bíblia. E nós vamos olhar para esse grande personagem bíblico que foi o apóstolo Paulo, que deixou mais do que uma herança, deixou um legado, uma história pessoal, que enquanto o evangelho estiver sendo pregado na terra, o apóstolo Paulo será lembrado e o exemplo dele será usado. E aqui nesse texto, uma carta que ele está escrevendo para uma das suas igrejas que ficava na cidade de Filipe, ele está escrevendo essa carta justamente chamando a atenção desses irmãos em relação à relevância da história que cada um precisava escrever. Das tantas vezes que ele foi perseguido, que ele enfrentou adversários, e ele vai escrevendo sobre isso, e aqui ele vai parar para dar um conselho, para que esses irmãos pudessem escrever uma história pessoal, que também fosse marcante, que também fosse poderosa. E ele vai ensinar, é quando ele para e diz, eu também aqui vou dizer para vocês, como escrever essa história, como construir uma história em Deus, uma história marcante, uma história que venha nos fazer lembrados por aqueles que passam pela nossa vida todos os dias, uma vida que vale a pena, porque a única vida que vale a pena é aquela que é vivida dentro do propósito de Deus. E ele então vai dar aqui as dicas, direções, conselhos, para nós construirmos uma história em Deus, uma história relevante, uma história que vale a pena. Então presta atenção aqui em mim, vamos lá. O que nós precisamos, ou como escrever uma história vitoriosa, relevante em Deus? Vamos lá. Primeiro, fazendo com que o passado seja passado. Vou repetir. Se eu quero escrever uma história de verdade, se eu quero escrever uma história de valores, se eu quero escrever uma história, se eu quero construir uma história pessoal que vale a pena, se eu quero deixar um legado para as próximas gerações,
Eu preciso tomar uma decisão hoje. E a primeira decisão é: eu preciso fazer com que o meu passado seja passado da minha vida. Olha a palavra que ele dá: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não tenho como construir uma história se eu não tomar essa decisão em algum momento da minha vida. Eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam. E eu confesso para você, não sei se é porque minha cabeça, minhas experiências com Deus, eu não consigo assim me prender muito no passado. Acho que Deus já fez isso na minha vida há mais tempo, mas eu tenho dificuldade quando eu percebo o quanto tem pessoas aprisionadas no passado, pessoas que têm tudo para dar certo, mas que se não tomar uma decisão nunca vão dar certo, porque o passado nunca se torna passado na vida delas. A dificuldade que algumas pessoas têm de administrar coisas que aconteceram às vezes há muitos anos passados atrás, mas que parece uma perseguição que bate a porta todo dia. Traumas, perdas, prejuízos, traições, coisas que aconteceram há anos às vezes, e que todos os dias fica sendo remoendo na mente, no coração, que tira o sono, que vai para o travesseiro toda noite. Pessoas que não conseguem virar uma página, porque não conseguem transformar o passado em passado. Confesso que essa semana eu li um artigo, um registro que me despertou para essa palavra. Eu vi uma reportagenzinha de um casal, 77 anos de casados, se divorciaram, porque a esposa confessou que na década de 40 ela tinha traído ele. Eu fiquei imaginando o sofrimento dessa mulher durante mais de 60 anos, remoendo na cabeça uma queda. Eu fiquei imaginando o sofrimento dessa senhora, com mais de 90 anos de idade, todos esses anos remoendo uma queda no passado. E depois, a incapacidade desse homem, 77 anos de casado, de não conseguir administrar hoje uma queda de 60 anos atrás. O quanto o passado se tornou tão hoje na vida desses dois, que construíram algo tão absurdamente grande, porque não se constrói 77 anos de casado com facilidade, e pegar isso tudo e jogar no lixo, porque não conseguiram transformar o passado no passado. Só que isso tem sido uma realidade na vida de muita gente, e às vezes assusta, porque às vezes pessoas que estão apenas começando uma história, jovens de 20 anos, traumatizados por causa de uma infância, de uma adolescência, e às vezes por coisas sérias, mas às vezes nem tanto, traumatizados porque queriam o vestido de 15 anos que o pai não pôde dar, aí com 20, 25, está querendo: não, eu vou me formar, vou fazer a faculdade, porque o dia que eu me formar, quando eu tiver o meu salário, eu vou comprar o vestido que eu não comprei, que eu não ganhei aos 15 anos, aí vai descobrir que você vai comprar o vestido, e não vai resolver o seu problema, porque você não deixou o trauma dos 15 anos para trás. Não tem como romper na vida enquanto o passado for presente.
Ou a gente aprende a virar páginas, ou a gente nunca rompe. Essa é a primeira palavra. Talvez uma das maiores manifestações da graça de Deus, sabe qual é? Sabe qual é uma das maiores manifestações da graça de Deus? É a capacidade que Deus tem de pegar os nossos erros e lançar no mar do esquecimento. Como que o próprio Deus soberano, poderoso, é capaz de lançar no mar do esquecimento os meus erros, e eu, humano, pecador limitado, não consegui fazer a mesma coisa? Como isso? Presta atenção na vida. Você precisa tomar uma decisão, e isso é uma decisão. Isso é uma decisão que cada um precisa tomar, porque não tem ninguém aqui que não tenha errado. Não tem ninguém aqui que não tenha caído lá atrás. Não tem ninguém aqui que ao olhar para trás não olhe com arrependimento de alguma coisa. Não tem. Um erro de uma noite, uma decisão equivocada, um momento de empolgação em que você se deixou levar por alguém ou por um ambiente e cometeu algo, que isso persegue você o tempo todo. Aí o diabo pega isso para dizer que você não pode romper com a família hoje porque você caiu lá atrás, que você não pode se realizar hoje como ser humano porque você errou lá atrás com alguém. Se você não resolver os problemas do seu passado, você nunca vai escrever o que Deus tem para escrever para você hoje. Não é para você ter amnésia. Perdão, irmãos, eu estou gripado há mais de uma semana, eu estou aqui de teimoso. Mas eu tinha que vir. Eu tinha que trazer essa palavra para você. Presta atenção. Porque o diabo, ele pega isso. O diabo, ele é especialista em pescar no mar do esquecimento. O Satanás, a vida dele é pescar no mar do esquecimento para trazer à tona coisas que Deus já resolveu. E como as pessoas não conseguem se resolver, elas conseguem dar mais ouvido às pescarias do diabo do que ao fato de Deus ter lançado lá para não se lembrar mais. E não tem a ver com amnésia. Quando Paulo fala esquecendo-me das coisas, ele não está dizendo que ele não se lembra do que aconteceu. Está dizendo, eu não permito que isso me afete mais. Eu não permito que isso me influencie mais. Eu não permito que isso me atinja mais. É isso. Porque eu resolvi virar de página. Porque Deus me perdoou. E a vida continua. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não tem ninguém, irmãos. Você não é o único aqui nessa igreja me ouvindo, que quando ouve uma palavra dessa, vem à memória remorsos, ressentimento. Você não é todos, em algum momento da vida, se sentiram mal, traídos, decepcionados. Todos, faz parte da nossa construção. Então não é ter passado ou não ter passado, não. É o que fazer com isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A possibilidade de eu viver o propósito de Deus depende disso. Deus tem algo tremendo para nós. O que Deus tem preparado para você, a Bíblia diz, irmãos, que o que Deus tem preparado para nós, olhos não viram e ouvidos não ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor?
Mas a primeira coisa a fazer é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vira a página. Transforme o seu passado em passado, para que quando você tiver que conviver com aquilo que aconteceu lá atrás, aquilo não te atinja mais. Entendeu? O passado, ele só pode ter influência de ensinamento na minha vida presente, mais nada. O passado só pode servir para isso, irmãos. Tanto as coisas boas como as coisas ruins do passado, elas só servem para ensinamento. Elas não podem servir de memória presente. Porque se as coisas ruins continuam presentes, elas me paralisam. E as coisas boas também. Porque não é só coisa ruim que paralisa, não, tem coisa boa que também paralisa. Tem gente que está assim, tempo bom era aquele, né? Ai, que tempo bom era aquele. Oh, quando a igreja era pequenininha. Ah, que tempo bom era aquele. Quando você fala isso, sabe o que você está dizendo? Que o seu Deus não é poderoso para fazer algo maior hoje. Tempo bom é o tempo que eu aprendi aquilo que Deus me ensinou. Passado só pode servir de aprendizado, não pode servir de âncora para me prender e me impedir de romper, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vamos repetir. Para trás. Mais uma vez. Mais uma vez. Você vai virar para a pessoa do seu lado e vai dizer para ela assim: faça do seu passado passado. Posso ouvir um amém? Tome essa decisão hoje. Tome essa decisão hoje. Você vai fazer essa oração e vai dizer: Senhor, se o Senhor me perdoou, eu me perdoo. Se o Senhor lançou no mar do esquecimento, eu não quero mais trazer isso à tona. A partir de hoje, quando isso vier à minha memória, a única coisa que vai ficar é o aprendizado. Pode até ficar marcas, mas isso não sangra mais. Eu saio daqui hoje curado do meu passado. Você não precisa fazer cura interior, regressão, nada. Você só precisa tomar uma decisão. Fazer do seu passado, passado. Segundo, para nós construirmos uma história vitoriosa em Deus, primeiro, fazer do passado passado. Segundo, viver o meu presente com todas as suas realidades. Esse texto é um texto complexo, profundo, porque ele diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado a perfeição, ele fala. Aí mas chega no verso 15, ele fala assim: mas todos, pois, que somos perfeitos. Então a ideia que talvez, se você olhar os versículos separados, parece que ele entra em contradição, mas ele não entra. Porque o verso 16 ele vai explicar: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, qual a ideia do apóstolo Paulo? Eu esqueço as coisas do passado, porque eu cheguei até aqui. Eu ainda não conquistei a perfeição que eu quero conquistar. Mas eu não sou o mesmo que eu era 10 anos atrás. Eu cresci. Eu amadureci. Eu posso errar, mas eu não sou a mesma pessoa. Então eu preciso viver o meu presente de acordo com aquilo que eu já sou. E aqui é um desafio. Porque nós temos duas respostas comuns em relação ao presente. Duas. Uma, são os prepotentes, soberbos e orgulhosos,
que vivem além do que eles são, então a vida deles é uma utopia, é uma mentira. Tem gente que vive uma mentira. É aquele ditado antigo que a pessoa que come mortadela de terceira e quer rotar presunto sadia, né? Então tem muita gente que vive essa utopia. Ela não é nada daquilo que ela vende, mas é que ela vender uma imagem falsa. Isso é uma utopia. Isso é um erro. E tem o outro lado, pessoas que já alcançaram algo em Deus, mas vivem numa falsa humildade, como se elas não tivessem alcançado. O nome disso é mediocridade. Mas entre a soberba e a mediocridade, existe uma verdade. E qual é a verdade? Eu viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Quem eu sou em Deus? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim. Quem você é em Deus? Quanto você já cresceu em Deus? Quantas experiências você já teve em Deus? Olha quem você era, olha quem você é hoje. Olha o ser humano que você tem se tornado. É essa pessoa aí que precisa viver o hoje, mas viver intensamente. E aqui é a construção de uma história. Viver intensamente o meu presente. Essa palavra. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Você não pode ser medíocre de viver abaixo, você não pode ser soberbo de viver acima, mas você tem a obrigação de viver a realidade. Tem muita gente desperdiçando a vida por causa do passado e por não conseguir fazer uma leitura real do seu presente. Se você conseguir fazer a leitura real de como Deus olha para você, você vai sair daqui e você nunca mais vai viver a mediocridade. Você vai sair daqui e nunca mais vai viver abaixo do nível daquilo que Deus tem de promessa para você, daquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. Você vai transformar a sua rotina em algo que vale a pena. Você vai transformar coisas simples que você faz no seu dia a dia em algo nobre que marca a vida de pessoas. Você vai fazer aquilo que você talvez já faça com muito mais entendimento, amor, com muito mais valor para a vida das pessoas que diariamente convivem com você. Você vai passar a fazer as coisas com muito mais alegria e satisfação, porque você não está fazendo por fazer, mas você está fazendo o melhor que você pode, porque você está fazendo de acordo com aquilo que você já alcançou em Deus. Viver intensamente os meus dias, para que ao terminar de cada dia, eu não me arrependa de ter jogado fora, de ter desperdiçado uma oportunidade que Deus me deu. Isso é um grande desafio. Eu queria passar um vídeo para você de uma menina. Esse vídeo é antigo na internet, muito antigo. Eu vi essa história há muitos anos, mas essa semana alguém enviou para minha esposa e eu me lembrei. E vou passar o vídeo. Tá aí na ponta? Solta aí pra gente. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Eu já levei o CD da social, a gente já pulou, a gente já brincou lá dentro. E a catequese, o Frei conhecia o trabalho que eu fazia aqui em casa, do pequeno grupo, perguntou se eu tinha como ser professora da catequese.
Aí eu perguntei pro pastor e o pastor disse que eu podia. Então eu fui lá no freio e avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. E aí então eu fui. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linhas de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Quinta-feira eu faço meu pequeno grupo à tarde. À noite, quinta-feira, a gente sai fazer algumas serenatas na casa de alguns irmãos da igreja. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. As crianças que recebem esse papelzinho, elas oram e elas fazem muito pedidos de oração. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? É uma agenda de dar inveja em gente grande. Com 13 anos, Andressa parece ter feito muito mais que pessoas com vários anos de experiência. Eu aprendia várias coisas diferentes do que os adventistas ensinavam. Até que veio o primeiro contato com a igreja, a avó de Andressa e um pequeno grupo. A minha avó me convidava e vinha aquela vontade de, sabe, mãe, deixa eu ir. E a mãe dizia, não, Andressa, não é bom. E minha mãe nunca deixava eu ir. Deixa eu ir só para agradar a avó, eu te prometo que eu vou só para agradar a avó. E a mãe disse, então vai. E eu fui. E lá no pequeno grupo da minha avó, eles estavam pregando a Bíblia. Eu fui aprendendo coisas novas, coisas que eu não tinha aprendido ainda. O líder do pequeno grupo, Valdemar, se transformou num exemplo e inspirou uma grande missão. Eu senti um amor muito grande dentro do meu coração de que tudo que o seu Valdemar estava falando, eu também poderia falar. Eu também seria capaz de contar aos meus amigos histórias da Bíblia que eu conhecia. E disse para minha mãe, eu me decidi em montar um pequeno grupo. E então ela disse que sim. E eu disse, mas mãe, para mim poder montar meu pequeno grupo, eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar já era tarde demais. Bom, já que tu tá insistindo, então pede pro teu pai. Senti aquele friozinho na barriga, sabe? Porque meu pai, ele nunca foi adventista. Pai, eu preciso montar meu pequeno grupo. Mas para isso, eu preciso me batizar. Preciso me entregar a Jesus para que as crianças que eu vou contar sobre Jesus possam seguir o meu exemplo também. E aí então, o pai disse que sim. No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. 17 crianças e 3 pais se batizaram. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
Isso é viver intensamente. Aonde Deus tem te plantado, as portas que Deus tem aberto para você, as pessoas que diariamente Deus coloca na sua vida. Viver intensamente para marcar a vida dos outros. É a forma que Deus nos dá de construirmos uma história que vale a pena. Não deixe o seu presente passar sem você fazer o que precisa ser feito. Terceiro, enfrente o futuro com a possibilidade de todas as suas realizações. Olha o que ele diz. Mas quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Diga avançando. Mais uma vez. Mas avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não sabemos o que nos espera no futuro, mas se tem alguém que tem futuro, somos nós, porque as nossas promessas projetam para lá. Nós temos algumas pessoas nessa igreja passando por momentos muito difíceis. Irmãos que estão enfrentando um câncer, que tem que ouvir de um médico que o tempo de vida é curto. Mas nós não somos um povo que não tem esperança. Nós somos o único povo que tem esperança. Se o meu futuro é de um dia, de um ano, de 10 anos, eu preciso olhar para ele e crer que tudo aquilo que precisa ser feito, pode ser feito. Tudo aquilo que precisa ser realizado, pode ser realizado. Existe uma ação maligna que está roubando a esperança do coração das pessoas. Pessoas que já até entregaram a vida a Jesus, mas que não conseguem olhar para a eternidade, não conseguem viver crendo que o Jesus que morreu na cruz voltará para nos buscar, não conseguem olhar para frente e crer que a nossa vida não termina aqui, que existe uma eternidade nos esperando. E se eu quero viver todo o propósito de vida, se eu quero escrever uma história que de fato vale a pena, Dr. Mike Murdock, ele diz que todos serão lembrados, ou pelas coisas boas ou pelas coisas ruins que fizeram. E de fato, quando a gente olha para a história passada, a gente vê que é assim, não é? Então, se a gente olhar para o passado e pensar em Madre Teresa de Calcutá, fala aí, tantas pessoas que, Mandela, tantas pessoas que fizeram diferença na história em alguma área política, social, mas também nós não podemos nos esquecer dos Hitlers. Nós não podemos nos esquecer daqueles que nos fizeram tão mal. Mas é uma decisão que nós hoje precisamos tomar na nossa vida. Olhar para o futuro, enxergar que tem futuro no nosso futuro e pensar que aquilo que estamos construindo pode não ser uma grande herança, mas precisa ser um legado poderoso que vai marcar a vida daqueles que passarem por nós. A nossa vida
não pode ser um desperdício. Vamos ficar de pé, eu queria orar com você. Não importa se você tem 13. A história dessa menina cala a gente. Não importa se você tem 13, se você tem 30, 60, não importa. Cada dia precisa ser vivido com toda fidelidade, toda dedicação, toda nobreza do Deus que nós representamos, do reino de Deus do qual fazemos parte, e de toda a fé que nós testemunhamos nessa terra. Faça a sua vida valer a pena, marcando a vida daqueles que convivem com você. Coisas simples podem mudar o dia de alguém. Gestos simples podem libertar pessoas. E nós estamos aqui para sermos esses agentes, sermos esses instrumentos, sermos esses canais para cumprir o propósito que Deus tem nessa terra. Nós vamos marcar essa geração, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vivendo de acordo com o que eu já alcancei e olhando para o futuro, com todas as possibilidades de realizar o que eu ainda nunca realizei. Isso é vida. Isso é vida que vale a pena. Feche seus olhos. Saia daqui hoje, não apenas fazendo planos, saia daqui hoje decidido a colocar em prática os seus planos. Tudo precisa ter um começo. Saia daqui decidido a colocar em prática os seus planos de ser bênção, de ser útil, de ser servo, de ser instrumento nas mãos de Deus, de tocar pessoas, de abrir portas, de conduzir pessoas a Jesus, a salvação, de cuidar, de ser mais presente. Saia daqui hoje decidido: a minha vida não vai passar, eu não aceito só passar, a minha vida vai marcar, eu vou marcar. Quero marcar os meus amigos, eu quero marcar aqueles que passam por mim todos os dias. Pode ser um sorriso simples, um abraço, uma palavra, um minuto que eu paro para dar ouvido. Eu saí da minha rotina para visitar um asilo, para visitar alguém, para dizer: eu estou aqui. Um minuto que eu paro para orar, para abençoar alguém. Eu fazia a minha vida valer a pena. Eu fazia da minha história uma história que marca a vida do próximo. Isso, o nome disso é cristianismo. O nome disso é cristianismo. Foi para isso que Ele nos salvou.